Existem pensamentos que simplesmente aparecem, sem convite, sem intenção, sem que você queira. Às vezes são estranhos, às vezes são negativos, às vezes completamente contrários ao que você acredita. E então surge o medo. De onde veio isso? Isso é meu? Será que é espiritual? Antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer algo com muita clareza. Ter pensamentos intrusivos não faz de você uma pessoa ruim, não faz de você alguém fraco espiritualmente. E não significa influência espiritual. A mente humana produz conteúdos involuntários. Isso é parte da experiência psicológica. A doutrina espírita nos ensina que existe influência espiritual? Sim, mas também nos ensina que somos responsáveis pelo nosso mundo mental e que nem tudo o que pensamos vem de fora. Neste vídeo, nós vamos falar sobre isso com equilíbrio, sem alimentar medo, sem criar paranoia, sem espiritualizar o que pode ser emocional ou psicológico. Vamos entender o que são pensamentos intrusivos, o que o espiritismo realmente diz sobre influência mental, quando pode haver influência espiritual e quando é apenas ansiedade, cansaço ou emoção. Discernimento não nasce do medo, nasce da compreensão. E talvez ao final desse vídeo, você perceba que o problema não é o pensamento que surge, mas a forma como você reage a ele. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, já se inscreva no canal. Aqui, nós falamos de espiritualidade com maturidade e serenidade. E me conta nos comentários, ao final, qual palavra você mais deseja desenvolver? Discernimento ou serenidade? Agora, vamos começar. Pensamentos intrusivos são ideias, imagens ou impulsos que surgem de forma involuntária. Eles não são planejados, não são escolhidos e muitas vezes são completamente opostos aos nossos valores. É justamente por isso que assustam. Se você ama alguém, pode surgir um pensamento agressivo. Se você é uma pessoa ética, pode surgir uma ideia moralmente desconfortável. Se você é espiritualizado, pode surgir algo que parece sombrio. E o susto vem porque você pensa: se isso apareceu na minha mente, significa algo sobre mim? Mas aqui está um ponto importante. A mente humana funciona por associações automáticas. Ela produz milhares de pensamentos por dia. Nem todos passam pelo filtro da vontade consciente. Ter um pensamento não significa desejar aquele pensamento, e muito menos concordar com ele. Na maioria das vezes, pensamentos intrusivos estão ligados a ansiedade, estresse, cansaço mental, culpa, medo, excesso de vigilância. Eles dizem mais sobre tensão emocional do que sobre espiritualidade, e compreender isso já reduz metade do medo. Agora vamos para a base doutrinária. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: os espíritos influenciam nossos pensamentos? A resposta é clara. Sim, influenciam mais do que imaginamos, mas essa influência não é invasão automática. Ela acontece por sintonia, ou seja, pensamentos semelhantes se atraem. Estados emocionais criam campo de afinidade. Se estamos em revolta, atraímos pensamentos de revolta. Se estamos em serenidade, atraímos pensamentos elevados. Mas perceba algo essencial: a doutrina não ensina que somos vítimas passivas. Ela ensina que temos livre-arbítrio. A influência espiritual pode sugerir, mas não obriga. E aqui está um ponto muito importante para não gerar paranoia. A influência espiritual é constante no intercâmbio da vida, mas não significa que cada pensamento estranho seja um espírito falando com você. Confundir isso gera medo desnecessário. Agora, vamos começar a diferenciar. Existe uma pergunta simples que ajuda muito. Esse pensamento surgiu em um momento de equilíbrio ou de tensão? Pensamentos intrusivos geralmente aparecem quando a mente está sobrecarregada. Ansiedade amplifica pensamentos. Culpa repete pensamentos. Já a influência espiritual tende a encontrar sintonia emocional já estabelecida. Ela não cria do nada. Ela potencializa o que já encontra dentro. Por isso, antes de perguntar, será que é espiritual? Talvez a pergunta mais madura seja: como está meu estado emocional? Essa inversão muda tudo, porque devolve responsabilidade e reduz o medo. O Espiritismo é uma doutrina de fé raciocinada. Ele não foi criado para alimentar superstição, mas para ampliar consciência. E consciência começa pelo autoconhecimento. A palavra-chave aqui é sintonia. No Espiritismo, influência não é imposição, é afinidade. Espíritos não colocam pensamentos em nossa mente como quem invade um espaço fechado. Eles se aproximam por compatibilidade vibratória. Isso significa que nossos hábitos mentais, emoções recorrentes e padrões morais criam um campo de afinidade. Se cultivo irritação constante, a irritação se torna uma porta aberta. Se cultivo medo constante,
o medo se torna ambiente, mas é fundamental compreender. Sintonia não é condenação, ela é dinâmica, ela muda conforme nosso estado íntimo muda. E isso é profundamente libertador, porque mostra que não estamos à mercê de forças invisíveis, estamos em intercâmbios, mas com responsabilidade. Agora, com equilíbrio, precisamos dizer: sim, pode haver influência espiritual sobre pensamentos, especialmente quando há fixação emocional prolongada, desequilíbrio persistente, vícios mentais, ideias repetitivas alimentadas por longo tempo. Mas aqui está o ponto mais importante. Influência espiritual não começa com um pensamento isolado. Ela se fortalece quando há acolhimento, repetição e identificação. Um pensamento intrusivo que surge e vai embora não caracteriza obsessão. Obsessão, segundo a doutrina espírita, envolve persistência, fixação e troca contínua. E isso é muito diferente de um pensamento involuntário que causa incômodo. Confundir essas duas coisas pode gerar culpa desnecessária. Existe um risco silencioso quando começamos a espiritualizar tudo. A pessoa passa a vigiar cada pensamento, passa a desconfiar da própria mente, passa a viver em alerta constante. E isso aumenta a ansiedade. O Espiritismo nunca propôs medo da mente. Ele propõe reforma íntima. Reforma íntima não é vigiar pensamentos com tensão, é transformar padrões com serenidade. Quando alguém começa a pensar: se tive esse pensamento, deve ser um espírito inferior, isso pode gerar culpa. E culpa enfraquece. O verdadeiro discernimento pergunta: por que esse pensamento me assustou? Essa é uma pergunta madura. Se não é viver com medo, então o que fazer? Primeiro, aceitar que pensamentos surgem. Segundo, não lutar contra eles com violência mental. Terceiro, observar sem se identificar. A doutrina espírita nos orienta a vigilância e a oração. Mas vigilância não é tensão, é atenção consciente. Oração não é defesa mágica, é alinhamento interior. Quando cultivamos leitura edificante, bons hábitos mentais, autoconhecimento, equilíbrio emocional e, quando necessário, apoio psicológico, estamos fortalecendo nosso campo íntimo. E um campo íntimo fortalecido reduz tanto a ansiedade quanto a vulnerabilidade espiritual. Percebe a diferença? Não se trata de descobrir quem enviou o pensamento, mas de desenvolver maturidade para lidar com ele. Existe um erro silencioso que precisamos evitar. A ideia de que, se algo é psicológico, então não é espiritual. Ou que, se é espiritual, então não pode ser psicológico. Mas o ser humano é integral. Somos espírito, mas também somos mente. Somos emoção, somos biologia. Ansiedade não é fraqueza espiritual. Depressão não é falta de fé. Pensamentos intrusivos não são prova de obsessão automática. A doutrina espírita fala de influência espiritual, mas também ensina responsabilidade e lucidez. Muitas vezes, tratar a saúde emocional é o primeiro passo para fortalecer a vida espiritual. Cuidar da mente é também cuidado espiritual. E isso não diminui sua fé, aprofunda. Se pensamentos intrusivos são frequentes, intensos ou causam sofrimento significativo, buscar apoio profissional não é sinal de fraqueza, é sinal de discernimento. O Espiritismo não se opõe à ciência, pelo contrário, dialoga com ela. Allan Kardec sempre incentivou o uso da razão. Há situações em que a origem é predominantemente emocional ou clínica, e tratar isso adequadamente reduz inclusive a vulnerabilidade espiritual. Espiritualizar tudo pode atrasar o cuidado necessário. E cuidado é amor consigo mesmo. Você não precisa enfrentar sozinho aquilo que está pesado demais. Talvez a pergunta nunca tenha sido: esse pensamento é espiritual? Mas sim, o que eu faço quando ele surge? Voca lamenta? Voca sei culpa? Você entra em pânico? Ou você observa e deixa passar? Pensamentos não definem quem você é. Suas escolhas diante deles, sim. Discernimento espiritual não é saber a origem exata de cada pensamento. É saber manter serenidade diante deles. Quando você aprende a não se identificar automaticamente com tudo o que surge na mente, você amadurece. E amadurecimento espiritual é liberdade interior. Pensamentos intrusivos podem assustar, mas eles não são sentença. Nem toda turbulência mental é espiritual. Nem toda influência espiritual é obsessão. O Espiritismo nos ensina algo profundamente libertador. Somos influenciáveis, mas somos responsáveis. Existe intercâmbio, mas existe escolha. Se este vídeo trouxe clareza para você, escreva nos comentários apenas uma palavra: discernimento,
ou serenidade, e observe qual delas você sente que precisa cultivar mais neste momento. Se essa reflexão fez sentido, compartilhe com alguém que talvez esteja vivendo essa dúvida em silêncio. Aqui, nós falamos de espiritualidade com maturidade, sem medo, sem fantasia, com consciência. Nos vemos no próximo vídeo.